O drama da Bretanha, capítulo 11, Os noivos. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 3, Allan Kardec. Marchal entrara no gabinete de leitura, onde o amo se entretinha com os jornais recentemente chegados da capital, com a familiaridade peculiar aos servos de confiança. Alegre, desde que também vira o amo jubiloso, a ele se dirigiu, esfregando prazerentamente as mãos. Senhor Conde, tenho a honra de anunciar-vos que esperam por vós 2 visitantes, os quais, estou certo, vos cumularão de prazer. E como serão essas visitas, meu caro Marchal? Alguma dama gentil que me honra com um pedido de casamento? Perguntou Villiers, sem se voltar e continuando a leitura com as pernas apoiadas nos rebordos da mesa. Deve ser quase isso, meu senhor, quase isso, justamente. Mas não se trata de nenhuma dama. São 2 ilustres fidalgos, o senhor Conde Joseph Hugo de Guzmán d'Albret e seu filho, o Visconde Victor de Guzmán. Num salto, Marcos se achava de pé, alisando os trajos e os cabelos. Súbita palidez cobriu suas faces, indicando ao criado que se emocionara, não obstante, esperar essa visita ansiosamente, e talvez por isso mesmo. Aquela visita era altamente significativa para quem, como ele, nutria razões para recear o seu desfecho. Contudo, fez um esforço para acalmar-se e ordenou ao serviçal: conduzem-me para onde se acham. O mordomo levou-os para o salão de honra, senhor. Alguns momentos depois, e após o anúncio do mordomo que escolhera para o momento mais solene tom de voz, o sedutor de Andréia defrontava-se com o pai e o irmão de sua vítima. Num instante, ele observara a fisionomia de ambos, e a severidade de uma e a gravidade da outra indicaram-lhe que o raio que ele próprio atirara ferira certamente o alvo. Recuperara, porém, a calma e, fiel aos princípios de hospitalidade, convidara os 2 fidalgos a tomarem assento e a aceitarem dos licores que um servo acabara de trazer. Obrigada, senhor Conde, falou o velho fidalgo, mas prefiro tratar convosco mesmo de pé. Sua voz era breve e levemente trêmula, denotando impaciência e indignação a custo contidas. Como quiserdes, senhor, estou às vossas ordens. Hugo de Guzmán, após curtos instantes, virou-se para Marcos e exclamou no tom de dignidade que lhe era peculiar: Estou certo, senhor de Villiers, que não vos é surpresa esta visita. Já a esperáveis. Os meus amigos são sempre esperados em minha casa, senhor Conde, a qual se honra com a presença de todos eles, principalmente se particulariza a grande estima, como é a que me felicito, por dispensar a vós e aos vossos ilustres descendentes. Sede bem-vindos, senhores. Estava comovido, mas Joseph Hugo dir-se-ia não o notar. Continuou, portanto, sem manifestar agradecimentos pelo cumprimento. Senhor de Villiers, não tenho a honra de procurar-vos neste momento, senão no intuito de declarar-vos que me apresento a fim de pedir-vos explicações de fatos que reputo de suma importância para a minha e a vossa honra de fidalgos. Marcos cumprimentou como uma velha, sem nada dizer. Seu interlocutor continuou, com uma serenidade talvez sopitada a custo, mas que não excluía a dignidade de que se achava investido. Senhor Conde,
rogo-vos que expliqueis vossas ações a respeito de minha filha, Mademoiselle de Guzmán. Marcos reanimou-se. Ele vibrou como se naquele momento as cordas de sua vida se distendessem num hausto de triunfo. Suas faces se alteraram quase jubilosamente. Sua atitude tornou-se quase humilde. Sua voz tornou-se comovida, enquanto ele falou em tom baixo. Ó Senhor de Guzmán, por Deus, rogo-vos que me compreendais. Sim, dar-vos-eis as explicações necessárias. Sim, eu vos esperava, e se não vos procurei ainda, foi porque me proibistes voltar a Saint-Omer, desde que vos pedi a mão de Mademoiselle. Senhor, eu amo Mademoiselle de Guzmán. Não pude fugir ao arrebatamento que me assaltou. Tive razões para acreditar-me amado. Ofereci-lhe meu nome, minha fortuna. Vossa filha desprezou-me, depois de fornecer-me gratas esperanças. Sofri, Senhor, e num momento de loucura e paixão, não quero discutir os vossos sentimentos, Senhor Conde de Villiers, e lamento que tivesseis esquecido tanto a honra a ponto de levardes o ultraje ao meu nome na pessoa de minha filha. Sabei, porém, que eu não vos procuraria em vossa casa jamais, se não acabasse de ser constatado que minha filha vai ser mãe e que sois vós o responsável por essa desdita que desonra a família. Rogo-vos, pois, que me deis, sem demora, as mais cabais explicações, ou será preciso que um de nós dois pereça no campo de honra? Então, Marcos de Villiers, comovido, surpreendido com a notícia que seria pai, inclinou-se respeitosamente diante daquele pai sofredor que acabava de falar, humilhando-se, e exclamou: Senhor Conde de Guzmán, tenho a honra de pedir a mão de vossa filha, Mademoiselle de Guzmán. Houve um momento de silêncio, durante o qual dir-se-ia que o olhar de Victor, que ainda não pronunciara sequer uma palavra, devorava Marcos. A satisfação exigida pelo fidalgo ultrajava estava dada. O sedutor nada mais desejava senão tornar-se esposo. Senhor de Villiers, voltou a falar o velho conde, vejo que compreendeste a delicadeza da situação e congratulo-me comigo mesmo pela paz com que a resolvemos. Concedo o pedido que acabais de fazer, pois minha filha não poderá discernir por si mesma. Conta apenas 17 anos. Espero-vos de hoje a 8 dias em nossa casa em Saint-Omer, a fim de que se assinem as escrituras de contrato. E isso, Senhor, porque desejo que a cerimônia do vosso consórcio com minha filha se realize dentro de 15 dias. Outro também não é o meu desejo, Senhor Conde. Amo Mademoiselle. Não faltarei. Entretanto, rogo-vos permissão para ainda hoje cumprimentar minha noiva. Joseph Hugo consultou com rápido olhar a Victor, seu filho, como se quisesse pedir opinião sobre a pretensão de Marcos. Compreenderam-se certamente, porque o pai respondeu: Minha filha está enferma, senhor. É possível que não vos possa receber hoje. No entanto, de hoje em diante sereis bem-vindos a Saint-Omer. Cumprimentaram-se com cerimônia. Era evidente que os de Saint-Omer, só com repugnância, aceitavam tal aliança, e que para eles Marcos não passava de um traidor. Mas a honra de Andréia achava-se nas mãos daquele homem, e impunha-se o sacrifício de arredar Alexis e receber Marcos na família. De Villiers, entretanto, compreender o sentimento dos dois fidalgos e, calcando revoltas, cumprimentou-os com idêntica deferência, esforçando-se por parecer amável. Acompanhou-os até a carruagem e, depois que os vira partir, focou a contemplar a nuvem de pó que o veículo deixava, com olhar pensativo e despeitado. Depois do que entrou para o seu escritório, mandou chamar o intendente.
fez correios especiais para o seu tabelião e o seu banqueiro de Paris, e entrou a trabalhar organizando papéis. À proporção que se aproximava o momento de se dirigir a Saint-Omer, a fim de visitar Andréia, porém sua agitação crescia. Como o receberia ela? Aceitaria com satisfação o matrimônio com ele, ao menos com gratidão? A lembrança de que seria pai, de que já era pai, notícias que Andréia omitira, deixava-o comovido, alvoroçava-o. Se ainda não fosse amado como desejaria ser, a existência do entezinho entrevisto seria uma garantia para tornar-se amado muito breve pela mãe. E mil projetos felizes teci em mente para garantir a felicidade que desejava desfrutar, completamente aliado do fato de que destruía assim a felicidade de Alexis e da própria Andréia, que jamais se cansara de afirmar que era o noivo que amava. Em tais disposições, jantou superficialmente, preparou-se e dirigiu-se a Saint-Omer, sem perceber que não fora convidado a jantar com a noiva no primeiro dia de noivado. Com efeito, tal como prometera a Arthur, Victor visitara Andréia em seus aposentos e a pusera em confissão. Não foi sem grande esforço e habilidade que o filósofo espiritualista conseguiu da irmã a confirmação dos relatos de Jacques Blondet. A princípio, a pobre jovem tudo negara. Envergonhada, deprimida, aterrorizada, arrependida da facilidade incompreensível que a levara a submeter-se aos desejos de Villiers, ela apresentava-se abatida e exangue ao irmão, soluçante, assaltada por crise de pranto que compungiam Victor e eram, ao mesmo tempo, outras tantas confissões da realidade ocorrida. Mas o médico espiritualista era paciente. Com solicitude, impôs confiança à irmã, além de prometer-lhe todo o seu apoio. Garantiu-lhe a estima e a consideração de Arthur, que era seu incondicional amigo, e eternamente a amava com devoção e espírito de sacrifício. Prometeu-lhe a proteção de seu pai, que saberia compreender a necessidade de defendê-la contra quaisquer eventualidades menos boas. E assim, consolada, a infeliz menosprezada pela mãe, confiou ao irmão o drama que vivia sem nada omitir, e terminou em lágrimas. Victor, meu irmão, eu amo Alexis, não amo o senhor de Villiers, embora também o não detestasse, senão agora, depois desses ingratos acontecimentos. Não tive intenção de errar, não desejei errar. Fui impelida ao erro por uma força inimiga, que ao se apossar de mim, horrorizava-me, porque me dominava e absorvia, tolhendo-me à vontade. Que fazer agora, meu Deus? Que fazer? Alexis terá de ser sabedor do que me sucedeu. Perdoar-me-á ele? Sim, ele é bom, perdoará. Narrar-lhe-ei o que a ti estou narrando. Ele não quererá minha desgraça. Saberá compreender-me e nosso matrimônio será realizado. Victor era médico. Examinara conscienciosamente a irmã. Constatara que ela seria a mãe e por isso respondeu: será preciso que abandones a ilusão que tenhas a tal respeito, minha Andréia, e encares a realidade para que não sofras em demasia. É preciso esquecer Alexis e amar Villiers, que agora é o único a ter direitos sobre ti. Havemos de nos entender com ele. Suponho que ele te ama, pois chegou a pedir-te em casamento. Serás mãe, e ele é o pai do teu filho. É preciso aceitá-lo e diligenciar para ser feliz com ele. Victor, contradisse ela com energia, eu prefiro a morte a unir-me ao homem que me desgraçou. No entanto, Victor já se retirava, não prestou atenção ao protesto da infeliz que lá ficava sobre o leito, desfeita em pranto,
de amargo arrependimento. Dali saindo, o moço filósofo dirigiu-se ao gabinete de seu pai e pediu-lhe uma entrevista. Com habilidade e admirável respeito, pondo a par da situação. O velho fidalgo ouviu o terrível relatório dignamente, sem uma parte, sem um gesto de condenação. Apenas a palidez de suas faces e as expressões dos seus olhos revelavam a profundidade da dor e da revolta que a ocorrência lhe causava. Durante 3 horas, pai e filho conversaram, examinaram a situação, deliberaram sobre o que havia a fazer. Naquela noite, cearam em silêncio. Todavia, na manhã seguinte, conforme já sabemos, visitaram Marcos e o consórcio entre as duas famílias ficara definitivamente resolvido. Não obstante, a necessidade de ouvirem Alexis e da reunião do Conselho de Família, como era tradicional entre os de Guzmán, havia 6 séculos. Seria, assim, indispensável um Conselho de Família, uma reunião em que as testemunhas do primeiro noivado de Andréia, de 2 anos antes, estivessem presentes, a fim de serem informadas do acontecimento que fazia os de Guzmán faltarem com a palavra para os Devreux. Conservador e formalista, o velho conde fez correios para todos os parentes presentes ao compromisso firmado entre Andréia e Alexis, solicitando-lhes a presença urgente em Santo Omer. Por essa época, um noivado era um compromisso de honra e raramente seria desfeito, e somente por motivos muito graves, resultando frequentemente o rompimento em duelos e dramas não raramente sangrentos. Fez ainda, malgrado a própria repugnância, um correio especial ao sobrinho em Paris, solicitando sua presença urgente em Santo Omer. Desejava prepará-lo para o golpe que sofreria antes da reunião da família. O senhor de Guzmán, porém, tomando providências para salvaguardar a honra da família, não visitou a filha em seus aposentos, não desejou vê-la, não a consolou, a despeito dos rogos de Victor para que ela concedesse uma caridosa assistência moral. Simplesmente desprezou-a. Por sua vez, a condessa François, que nunca encobrira a aversão que pela filha nutria, agora banhada em lágrimas, confessava seu horror a ela e se envergonhava de ser sua mãe. Victor fazia então as vezes de pai devotado e de mãe consoladora, enquanto o velho e conservador fidalgo repetia ao filho acabrunhado: farei tudo para restituir-lhe a honra e preservar o bom nome de nossa família. É o meu dever de chefe. Nada mais poderei fazer. Entretanto, ao anoitecer, Marcos de Villiers, fiel aos próprios desejos e ao velho cavalheirismo e à permanência em ardentes terras americanas, não lograra sufocar. Marcos chegara a Santo Omer no intuito de visitar a noiva. Victor, embora não apoiasse a pretensão, convencera a irmã pessoalmente a recebê-lo. Joseph Hugo, Arthur e a condessa François Marie, porém, em protesto aos acontecimentos, furtaram-se à presença do visitante. O primeiro ferido e humilhado na própria honra, o segundo oprimido pela decepção, a terceira abatida pela própria revolta. À instância de Victor, Andréia consentira em rever aquele que era o pai de seu filho, recebendo-o na sua sala particular de visitas. Como sempre, carregando a própria displicência, Villiers, uma vez a sós com a sua prometida, toma-a nos braços com demonstração de ardente ternura, enquanto a jovem, desvencilhando-se das cadeias que a tolhiam, exclama num acento de dor e de revolta contraproducente: ó senhor de Villiers, não contente com o ter-me desgraçado, ainda tentais enlouquecer-me,
visitando-me em minha casa e expondo-me a essa vergonha diante de meu pai e de meu irmão? Por Deus, Senhor, retirai-vos, deixai-me entregue ao desespero que cavastes para a minha vida, porque ele me é mais confortador do que a vossa presença. Ide, Senhor, ide, poupai-me a vergonha de vos tornar a ver em meu caminho. Marcos envolveu-a novamente nos braços, arrebatado de certo modo, irritado. Estás louca? Porventura, menina caprichosa? E como ousas tratar-me dessa forma? Não dizias tantos insultos quando me aceitavas em nossos encontros no parque? Ignoras que tenho direitos sobre ti, que és minha noiva, que sou pai de teu filho, que a honra de nossas famílias ordena que me desposes em breves dias? Andréia, por Deus, acalma-te. Ouve-me, perdoa o ocorrido, arrependo-me, minha querida. Mas eu te amava, amo-te, e não podia perder-te. Seria preciso prender-te a mim. Tens sido cruel, e eu tudo suporto porque és uma criança inconsequente e mal educada por teus pais. Vamos, ouve-me, reflete melhor na situação. Eu, senhor dela, tudo suporto, humilho-me. É preciso que reconheças que sou o único a amar-te. Alex, esqueceste no fundo desta província solitária, sem nada tentar para abreviar a realização do projeto do matrimônio. Teus pais desinteressam-se de ti, deixando-te entregue a ti mesma. Só possuis em verdade, em tua família, a piedade de teu irmão e as lágrimas de um inválido. Alex vem sendo demasiadamente passivo, como se apenas o dever de obedecer o impelisse ao casamento contigo. Ao passo que eu me deixei ficar em Sainte Patrícia para não me separar de ti. Faze por esquecê-lo e amar-me, porque agora somente eu poderei dar-te felicidade. Esquecê-lo? Quando era ele o meu sonho de felicidade, o amparo que alentou meu coração feliz desde a infância? Não, senhor conde, jamais poderei esquecer esse amigo modelar. Morrerei, estou certa, já que o senhor a isso me obriga, mas ser esposa de outro homem nunca. Marcos ria-se desabridamente, como se mofasse da veemência amorosa daquela que seria sua esposa, enquanto respondia. Não queres ser minha esposa, mas como consentiste em ser minha amante? Esqueces que vais ser mãe, que já és mãe desgraçada, e que sou eu o pai de teu filho? Andréia, toma cuidado, volta a ti, não tentes esgotar minha paciência. Falo-te com amor e brandura, e há uma hora que me insultas. Oh, era preciso mesmo que eu te amasse muito e me apiedasse de ti para ouvir-te sem exasperar-me. Fui talvez infame, mas não procuro conservar-te e levar-te como esposa e minha condessa? Não ofereço a ti o coração a par dos meus haveres? Esqueces que eu poderia abandonar-te e ao nosso filho e a estas horas estar em Paris, no estrangeiro, mas que, no entanto, procuro-te, humilho-me, rogando amor, e que agora sou o único a ter direito sobre ti? Confia em mim, minha querida, eu saberei tornar-te feliz, e quando chegar o nosso filho, tu mesma te sentirás a mulher mais feliz deste mundo. Ela não respondeu. Vencida pela fadiga nervosa e as emoções, reclinou-se nas almofadas do canapé, onde ambos se sentavam, e cerrou os olhos. Marcos tomou de suas mãos e as reteve entre as suas, com uma paciência de que antes não se julgaria capaz. Victor chegou. Pôs-se a conversar naturalmente com ele, estabelecendo programação para o casamento, que deveria ser o mais simples possível, pois o senhor de Guzmán não desejava envolver-se no desagradável acontecimento.